Tudo bom, pessoal? Então, continuando no nosso exercício, agora a gente vai fazer o lançamento de venda, né? Que é esse lançamento número 2. Então, a venda de 1.200 unidades, né? 1.250, desculpe, unidades de mercadoria a um preço de R$ 370 cada um. Então, como é que a gente vai fazer esse lançamento? Então, lembrando, né, que a gente vai fazer o lançamento decorrente ali para a resolução ali do nosso exercício, né? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, deixa eu vir aqui para a planilha, clientes. Então, nós vamos ter um valor de venda. Esse valor de venda ele vai ser representado por 1.250 unidades a R$ 370 cada um. Então, o total nosso da venda vai ser de R$ 462.500. Desse valor da venda, ele vai ser recebido em duas parcelas, 60 e 90 dias. Então, vamos ter duas parcelas aqui, cada parcela no valor de R$ 231.250. Outra informação importante que nós vamos precisar é a data da venda, 10/6/2023. E o prazo que eu falei, né, 60 e 90 dias. Beleza, com essas informações nós já conseguimos calcular ali o valor da receita. Então o valor da venda a princípio é o 462.500, só que tem um detalhe, né? Como a gente já viu no vídeo anterior, essa empresa ela adota a prática de realizar o ajuste a valor presente, ou seja, a aplicação do CPC 12. Então essa aplicação ele ocorre tanto nas aquisições, como a gente viu no último vídeo, como também na venda, sempre que exceder aquele prazo definido pela política da empresa. Então essa política aqui está destacada aqui nas informações adicionais, né, que haverá o ajuste sempre que houver operações iguais ou superiores a 60 dias. Então aqui no caso da venda também nós vamos ter esse ajuste, tá certo? Então vamos lá ver como é que a gente calcula. Então, para isso, a gente vai ter o seguinte, vamos ter o prazo das parcelas, 60 e 90 dias, vamos ter o valor de cada parcela, 231.250, ok? O prazo, a taxa de desconto, né, que é 1,30, deixa eu só dar uma conferidinha aqui, mas é 1,30 para 30 dias. Com essas informações, nós já conseguimos calcular o valor presente. Então ele vai seguir aquela mesma fórmula que a gente utilizou no outro vídeo. Então vai ser o valor futuro, que é o valor da parcela, dividido por 1 mais a taxa, elevado ao N. Então lembrando, o N aqui está em dias, nós temos que converter em meses. Então por isso que a gente vai pegar o período ali, no caso 60 dias, e dividir por 30. E daí a gente converte em 2 meses. Chegamos no valor presente. O cálculo do ajuste a valor presente, ele sempre vai ser o valor da parcela menos o valor presente encontrado. Qual que é o entendimento desse valor presente? Então a gente vendeu a mercadoria para o nosso cliente. O cliente vai pagar a primeira parcela daqui a 60 dias. Então, se no caso o cliente fosse pagar na data da venda, né, com a taxa de desconto de 1,30, ele teria esse desconto ali de R$ 5.897,26, ou seja, ele pagaria R$ 225.352,74 naquela parcela, ok? Então, para a segunda parcela, a mesma coisa, vamos pegar o valor de 231.250 dividido por 1 mais a taxa, elevado a 90 dividido por 30. Chegamos ao valor presente. Então, relembrando, o AVP é calculado pelo valor da parcela menos o valor presente. Somando o AVP das duas parcelas, nós chegamos num total de R$ 14.686,50. Então, esse vai ser o saldo de ajuste a valor presente. Então, como que a gente lança esses valores lá na contabilidade? Então, na contabilidade, ele vai gerar lá na conta clientes o valor integral, 462.500, que é o saldo total da venda. Esse vai ser o nosso débito. O nosso crédito vai ser representado
pelo AVP de clientes 14.686,50 e também o saldo remanescente ele vai configurar a nossa receita de venda, tá certo? Então quando a gente utiliza o ajuste a valor presente, a receita de venda que a gente lança é a receita de venda que a empresa teria direito de receber naquele momento, tá certo? Então esse 447 é a mesma coisa que nós somarmos os valores presentes de cada uma das parcelas. Ó, ele fecha exatamente no mesmo saldo. Então essa é a lógica, é você reconhecer a receita pelo valor que a empresa teria direito para receber naquele momento. Lógico, aqui tem que abrir um pequeno parênteses, né? Porque essa receita é a receita contábil. A receita fiscal, que é a receita que é utilizada para fins do cálculo do imposto de renda, né? Ele vai ser atribuído o valor total da nota. Então, 462.500 é o valor da receita fiscal. O 447.813,50 é o saldo contábil. Então, até vou deixar aqui do ladinho, né, para reforçar. Então, é o fiscal e aqui o contábil. Beleza, fizemos aqui o lançamento, né, dos saldos. Lembrando que, logicamente, a gente está resolvendo esse exercício aqui, o número 2, né, então por isso que até a gente vai simplificar alguns lançamentos. A gente vai buscar ali com base no que o exercício está pedindo e resolvendo passo a passo, né. Então o que acontece? A letra A ele está pedindo os valores do saldo de estoque contábil e fiscal das operações de julho. Então, o que acontece? Com esse valor da venda aqui, eu já conseguiria calcular tranquilamente o saldo do nosso estoque fiscal e o nosso estoque contábil no final do mês. Então, não haveria necessidade de eu calcular os tributos sobre a venda para chegar nesse resultado. Então, por isso que aqui a gente não vai calcular o tributo sobre a venda, embora, logicamente, né, numa operação normal da empresa, ele seria calculado com as alíquotas sobre o valor da venda. Ou seja, o 462.500. Se tivesse, por exemplo, uma questão, qual que é o valor do imposto a pagar? Então eu pegaria esse 462.500, aplicaria os percentuais de tributo, ICMS, COFINS e PIS, ok? Chegaria nos valores a pagar. Como trata-se de um regime do lucro real anual, o saldo tributário seria a diferença entre o valor a pagar menos o saldo a compensar que nós encontramos no lançamento do fornecedor, ok? Então esse seria o procedimento correto a ser adotado. Qualquer coisa, pessoal, se vocês ficarem em dúvida em relação a esse tratamento fiscal ali dos tributos, você pode deixar um comentário também ali no vídeo, que daí eu monto um videozinho específico só para isso, para mostrar para vocês como que funciona esse cálculo também, tá certo? Então vamos prosseguindo. Nós tivemos a venda aqui das 1.250 unidades. Então aqui a gente já consegue ajustar no nosso controle de estoque. Então tivemos 1.250 unidades vendidas e com isso teríamos um saldo de 250 unidades. Então essas 250 unidades são as unidades que vão restar lá no nosso estoque da empresa, tá certo? Então como que nós vamos calcular? Para vocês verem como é que é bem fácil ali da gente chegar no saldo. A gente vai utilizar o seguinte raciocínio. A gente vai pegar o valor do estoque que a gente adquiriu lá na compra, né? 211.846,13. Vai dividir esse número pela quantidade adquirida, 1.500 unidades, ok? E vai multiplicar pela quantidade vendida. Então, com isso, eu chego no meu custo de mercadoria vendida. A diferença entre o valor do estoque e o custo vai gerar o nosso saldo aqui, 35.307,69. Professor, tem uma forma mais fácil de calcular? Tem sim. Você pode utilizar como parâmetro só a quantidade que sobrou no estoque. Partindo do raciocínio, a gente poderia pegar o 211.846,13, dividir por 1.500 unidades
e multiplicar. Só que em vez de multiplicar pela quantidade vendida, a gente multiplicaria pelo saldo que ainda ficou no estoque, pela quantidade que ficou no estoque. Aplicando ali a multiplicação, olha, eu chegaria no mesmo valor, 35.307,69. Então qualquer uma das duas formas, né, vai chegar no mesmo resultado. Fiscalmente, como o exercício está pedindo ali tanto o saldo contábil e fiscal de estoque, né, fiscalmente o raciocínio é o mesmo. 224.437,50 dividido por 1.500 unidades, multiplicado pela quantidade vendida. Achei meu CMV fiscal. A diferença entre os dois vai gerar meu saldo fiscal aqui. Só para a gente conferir, né, para ver como é que vai bater o mesmo valor, 224.437,50 dividido por 1.500, multiplicado pela quantidade remanescente que sobrou no nosso estoque. Ó, bate exatamente no mesmo valor, tá certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou calcular a diferença desse valor contábil e o valor fiscal. Por quê? Porque esse valor aqui eu vou utilizar para calcular o saldo do efeito fiscal diferido, tá certo? Então nos próximos vídeos eu vou mostrar isso bem detalhadamente para vocês, tá certo? Pessoal, então aqui até agora a gente fez, né, no primeiro vídeo o lançamento do fornecedor, agora no segundo vídeo o lançamento de clientes. O próximo vídeo a gente vai fazer o cálculo das apropriações. Só voltando um pouquinho lá no exercício, a letra A, ele está pedindo os valores dos estoques contábil e fiscal da empresa após a operação do mês de junho. Então, no caso, esses saldos seriam esses aqui, ó, 35.307,69 contábil, 37.406,25 fiscal. Então, essa aqui é a resposta da letra A. Resposta da letra A. Beleza, pessoal? Tá ok? Então, no próximo vídeo a gente continua com esse exercício. Até mais!